Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol, é um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará, nossa grande parceira aqui, podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. Você pode nos acompanhar aqui no canal do YouTube, também no Spotify e também nos seguir lá no nosso perfil do Instagram Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a doutora Valédia, não é isso? Acertou. É difícil. Valédia Mello, eu tô lendo aqui, Valédia Mello, que ela é médica da dor. Exatamente. Eu achei muito interessante o médica da dor, que ela vai explicar aqui o que é, e também é anestesiologista, não é isso? Exatamente. Então, perfeito. Eu sou médica anestesiologista e eu tenho área de atuação em dor, que é mais um registro de especialidade médica dentro da medicina, que algumas áreas dentro da medicina podem se especializar nesse tipo de atendimento, né? Que é o que a gente chama de medicina da dor. E eu sempre falo, as pessoas têm muito pouco conhecimento sobre o médico da dor. Vou dar um exemplo. Você está com uma dor articular, uma dor no joelho, é mais fácil você procurar um ortopedista do que um médico da dor. E às vezes você vai a um ortopedista generalista que não entende muito bem do caso, faz um tratamento inadequado e se você tivesse ido no médico da dor, você já teria resolvido o seu problema. Perfeito. E a gente vai falar aqui, o tema é obesidade, envelhecimento e dor crônica, quando o corpo começa a gritar. Eu achei muito interessante o tema, doutora, porque se você trabalha com a dor, não é isso? E aí você já explicou aqui por cima exatamente que existe uma especialidade para isso, né? Então, em que momento, né, as pessoas começam a procurar? Que precisa que você precisa realmente procurar um médico da dor. O que a gente vê muito? Então, geralmente, os pacientes 40 mais são aqueles que começam a sentir algum tipo de dor e começam a procurar uma especialidade específica. É muito comum eu receber pacientes jovens, 40 anos, né? Principalmente as mulheres que estão entrando ali naquela fase do climatério, que é a fase que antecede a menopausa, e já começam a sentir várias dores no corpo, até por conta do estresse, do estilo de vida, né? Estão obesas, estão fora do peso, se alimentam mal, dormem mal, o intestino funciona mal, e isso tudo vai levando a quadros, né, que com o passar do tempo levam a aparecimento de dor crônica. Sim. E aí essa mesma mulher de 40 anos chega lá aos 60 anos, onde tudo dói. Né? Então é aquela paciente que chega lá, doutora, eu não sei lhe dizer onde dói, porque meu corpo inteiro dói. Né? Então esse é o tipo de paciente que eu recebo muito. E quando eu falo dos homens, o que a gente tem? É o homem ele demora um pouquinho mais para entrar nessa fase. Geralmente quando ele está próximo aos 50 anos, que é quando ele tem um declínio hormonal também significativo, porque assim como a mulher tem, o homem também tem. Demora um pouquinho mais, mas existe. E ele também entra na tal da fase do condor, né? Que todo mundo brinca. Eu tô na fase do condor, dói aqui, costas, dói ali. E por que isso acontece? Será que envelhecer é ligado a ter dor? E a verdade é que não é. Só que as nossas escolhas jovens nos fazem sentir dor durante esse processo de envelhecimento. E eu acho que o bate-papo é isso, que a gente falar um pouquinho do que a gente tem que fazer, né, tanto para se prevenir, como que a gente tem que organizar nossa vida para que a gente envelheça com saúde, porque só envelhecer... Todos nós vamos, a não ser que a gente morra antes. Né? Mas como é que eu vou envelhecer? Como eu escolho isso? Eu vi uma analogia uma vez de uma profissional falando que imagine que você está se preparando para o deserto. O que é que você levaria para esse deserto? É mais ou menos isso. É mais ou menos essa linha. A gente sabe que a gente vai envelhecer, a gente sabe que vai chegar naquele momento. A gente está se preparando para isso, né? Então é isso que a gente vai falar aqui. Você falou obesidade, não é isso? Então, vamos iniciar pelo princípio. Os jovens de hoje, né? Já a gente chega para quem já está lá na fase, né? Mas os jovens de hoje... como eles podem se preparar? Assim, realmente, qual é a orientação que se dá para que eles cheguem nessa fase de envelhecimento? Eu vou dividir, então, por faixa etária, que fica mais fácil a gente pensar. Eu tenho entre 20 e 30 anos. Primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher bem como eu me alimento. O que eu vou escolher para colocar dentro do meu corpo para que gerar energia para que ele funcione? Então, é para você evitar o quê? Que você gere processos inflamatórios crônicos. Então, a dor, né, nada mais é do que uma inflamação.
crônica, que ela vai indo, a não ser que seja uma dor aguda de quebrar um braço, Sim, né, sim. alguma coisa do gênero. A dor crônica é um processo inflamatório. Então, a gente libera várias substâncias inflamatórias que o nosso corpo naturalmente produz para nos defender, e a gente fica liberando isso de forma crônica, contínua, e isso faz com que a gente tenha percepção de dor alterada. Então, quando você é jovem, entre os 20 e 30, né? Como é que eu faço para prevenir isso? Primeira coisa é pensar no seu estilo de vida. Então, o que eu como? Como eu cuido do meu corpo? Eu faço ingestão de muitos tóxicos, tipo álcool, eu fumo, eu uso drogas, né? Ah, eu durmo direito? Ou eu vivo na balada a noite inteira? Uma hora a conta chega. Então, quando você é jovem, você não pensa nisso. Mas a conta vai chegar. Então, você fazer uma boa escolha de estilos de vida nessa primeira fase, dos 20 aos 30, é extremamente fundamental. Dos 30 aos 40, o que a gente tem? A gente tem a questão do gerenciamento de estresse. É a idade que você está mais produtivo e que você quer ganhar dinheiro. Aí você entra no pânico da roda do rato, que você quer trabalhar enlouquecidamente para guardar dinheiro, porque você já começa a pensar, pô, eu vou envelhecer, eu preciso de dinheiro guardado, ou eu tenho família, eu casei, quero ter filhos, quero comprar uma casa. E nessa fase, o gerenciamento do estresse é extremamente importante, porque estresse, ou seja, liberação inadequada de cortisol, que é um hormônio que regula vários outros hormônios do nosso corpo, também vai gerar processos de dor crônica, né? Tanto é que uma das formas de tratar a dor é usar o corticoide. Né? Então, só para te mostrar que atua exatamente no cortisol. Sim. Então, só para te mostrar que tudo tem uma lógica. Então, gerenciamento de estresse dos 30 aos 40, associado a controle de peso, e aí entra a questão da obesidade, né? Também é uma área bem importante nessa fase. 40 aos 50 é a hora que todo mundo engorda. Aí o cara fala assim, meu metabolismo agora ficou lento, né? Não funciona direito, meu corpo já não é mais o mesmo, não tenho a mesma disposição, já não é então a pessoa que ia pra balada todo dia, já não é aquele que tá super estressado porque ele já galgou de alguma forma alguma coisa na vida, já meio que se organizou, mas ele tá naquela fase de, vou ficar em casa, Netflix, né? E aí, o que eu vou fazer, né? Como é que vai ser essa vida? Então, ele fica sem perceber, ele vai ficando mais caseiro, ele vai comendo mais, né? E ele vai falando assim, meu metabolismo que é lento. Então, ele não faz uma atividade física, porque ele nunca fez. Joga para a conta do metabolismo e pronto. Meu metabolismo é lento, minha tireoide que não deve funcionar, e aí ele inventa qualquer história, meus hormônios estão declinando, ele inventa qualquer história, mas nada roda. Né? E aí ele chega aos 60. E aí, quando ele chega aos 60, é quando ele aparece lá no consultório desesperado, a mulher já em menopausa franca, né? Ela já menopausou, geralmente ela menopausa entre os 45 e 55, ali naquela faixa. Então, mais ou menos 5 anos após a menopausa é assim, o ápice do quadro de dor corporal, né, desses pacientes, né, eles estão num estado inflamatório bem grave, né, e o homem chega geralmente entre 60 e 65 no consultório, um pouquinho depois, mas todos chegam com a mesma queixa. Então, no final das contas, o que a gente vê? Como a gente levou a nossa vida refletindo e a conta chegando para todo mundo. Entendi. Então, doutora, nesse período de 20 a 30, 30 a 40, a dor ela não aparece, ou ela já consegue aparecer nesse período? É mais difícil a gente ter dor aparecendo nesse público, a não ser que ele tenha alguma predisposição ou tenha acontecido algo que tenha modificado o cérebro. Exemplo, ele usou medicamentos demais, fez uso abusivo de alguma droga, né, e aí eu fiz uma alteração do meu sistema nervoso central. Então, ao invés do meu sistema nervoso processar uma informação da forma correta, ele começa a processar informações não dolorosas como dor. Outra coisa que é muito comum nessa faixa, essa faixa etária, principalmente nessa população que a gente tem agora, nessa geração que a gente tem agora, eles têm muita dificuldade de gerenciar emoções. Então, é muito normal essas pessoas que não conseguem fazer gerenciamento das próprias emoções, ou seja, não aceitam não sabem lidar com a vida adulta. Então, não sabe lidar com frustrações. Não sabe lidar com frustrações.
O sistema límbico, que é o local onde a gente interpreta nossas emoções, ele é do lado do sistema álgico que a gente tem. Falando assim de uma forma bem simples, né? No nosso cérebro. Então, lembra aquela figurinha que o neurônio fica mandando uma descarga elétrica, né? Fazendo as sinapses, passando as conexões de um lado para o outro. Sim. Imagina que o sistema dentro do cérebro é um do ladinho do outro. O que vai acontecer? Essas sinapses ficam pulando de um neurônio para o outro. Então, informações de emoção também podem gerar dor crônica. E isso é muito comum. Então, é muito comum um paciente depressivo sentir dor. A gente vê muito, um paciente que tem fibromialgia, por exemplo. De onde é que vem a doença? Ainda não se sabe ao certo, mas tem estudos que mostram que todo fibromialgico tem um descontrole emocional também associado. Ou um ou o outro começou primeiro. Às vezes a dor aparece primeiro, às vezes o descontrole da emoção aparece primeiro. A fibromialgia é aquela que é dor no corpo todo, é? É a dor que é sentida em pelo menos 8 pontos do nosso corpo. Né? Tá? Então é uma dor bem específica, que você não consegue diferenciar onde ela começa, onde ela acaba, e ela vai tendo processos evolutivos, né, com o passar do tempo. E ela tem uma ligação E ela tem um com componente emocional. muito forte com essa questão emocional, muito forte. Pode... Ou ainda com outros quadros de dor. Paciente que tem enxaqueca, por exemplo, pode abrir fibromialgia. Paciente, né, outros tipos de dor crônica, tá? Então é muito comum também você ter outro tipo de dor e evoluir para um quadro fibromiálgico. Isso também é bem então você percebe que na população jovem, assim, quando tem um desencadeamento de uma dor, está ligado ao fator emocional. Muito, muito ligado. Muito ligado ao fator emocional. A depressão. Não, obviamente que não é só isso, né? Existem várias outras coisas, mas é muito ligado. Então, quando a gente tem população jovem, criança, que não tem uma causa identificável, geralmente é ligado a fatores emocionais, fatores de gerenciamento de estresse. Olha que interessante. A gente conversou aqui com uma psicóloga no Setembro Amarelo. E ela trouxe um dado que eu fiquei muito, muito impactado. Ela disse que teve um aumento de 49,5%, 50% de suicídios. Isso é uma grande verdade. Em jovens de 14 a 18. É verdade. Eu tenho, além de trabalhar com dor crônica, né? Eu sou CEO de uma clínica de infusão endovenosa de cetamina, onde a gente também trata pacientes com transtornos psiquiátricos, especialmente depressão refratária e a ideação suicida. Então, esse público, né, jovem, é um dos públicos que a gente mais recebe. Tá complicado. E que não respondem ao tratamento oral de forma padrão. Então, eles têm uma desesperança de futuro muito grande. Então, você pergunta assim, o que você quer ser amanhã? Não, doutora, eu não quero ser nada, porque eu acho que eu não vou estar viva amanhã. Então, eles não têm perspectiva de futuro. Isso é gravíssimo, né? Quando a gente pensa na população jovem. E isso é um problema de saúde pública. Saúde pública, total. Porque como é que a gente vai ter adultos saudáveis se a gente não consegue criar... Ter crianças, né? E adolescentes. E crianças e adolescentes, né? E eu sempre falo, eu estava até conversando esses dias no Uber, e aí a gente conversando sobre isso, ele perguntou o que eu fazia, né? Eu fui contando, e a gente começou a bater papo, e ele falou assim, sabe, doutora, eu às vezes me pergunto se são as crianças que são problemáticas, se é a geração que é problemática, ou se é a geração de pais que é problemática, né? Que não está sabendo lidar, falar não, colocar limites, porque a gente tem uma criação diferente da que a gente teve, né? Sim. Hoje a criação que é dada às crianças é diferente da que nós tivemos, que é diferente do que os nossos pais tiveram, né? É um processo natural isso acontecer, essas mudanças. Mas até que ponto isso está sendo saudável, né? E construtivo? O grande problema, assim, fazendo um parêntese, mas que tem, que engloba, assim, faz parte do que a gente está conversando, que não tinha na época, quando a gente fala minha época, como se a gente não tivesse mais aqui, né? Mas na época que eu era criança, né? Na época que meus pais eram crianças, apesar de ter um certo nível de tecnologia, mas não tinha smartphone. Sim. Que eu acho que é a grande pegada, assim, de 2000. Quando a gente era criança, a gente tinha que inventar o que fazer. Isso, hoje... Você vivia o tédio. Hoje, o que a gente faz? É smartphone de manhã, de tarde, de noite, e você fica liberando dopamina de manhã, de tarde, de noite no cérebro. Então... E a dopamina em excesso, ela é ruim. Ela é ruim, não tem... Não tem a balança, ela fica muito... Exato. Você tira pelas crianças com autismo, né? Quando você tira, se você der muito celular, a criança responde de um jeito, se você tira o celular, a criança faz outra coisa. É tão sério, lá nos Estados Unidos, já está tramitando uma lei no Congresso, não sei se foi aprovada, de colocar tipo uma tarja, tipo essas tarjas de cigarro,
em redes sociais para adolescentes. Esse aplicativo causa tal coisa em adolescente. Por quê? Porque a criança e o adolescente, ela não tem a maturidade cerebral para vivenciar aquilo, se nem os É que adultos têm. o nosso lobo frontal, ele só realmente fica 100% desenvolvido aos 25 anos. Né? Os 25 anos. É muito tempo. Então, se você pega uma criança em desenvolvimento e você danifica a máquina Isso. antes dela Tá pronta, estar né? pronta. Pra Então, você. a gente expõe as coisas antes da hora, né? E eles têm sede disso, né? Porque eles ficam... A Claro. tecnologia, ela é viciante. Ela é né? atrativa. Ela é né? atrativa. Ela é atrativa demais. Ela é extremamente atrativa. E viciante, né? Ela vicia. Se os adultos não estão sabendo lidar, Exato. aí um adolescente que está em formação ali de personalidade, formação, se preparando para a vida, impactar. Por isso não é estranho Exato. você ter um aumento de números de adolescentes depressivos. E é o que a gente mais vê. E suicidas. Né? E assim, é muito fácil você comparar, né? A grama do vizinho é sempre mais verde que a sua. Claro. E aí eles entram naquela fase da comparação. Então, por que o fulano é assim? Por que não sei o quê? Por que... Ai, vamos ver. Ah, mas eu tô vendo só, como é que chama? Ah, aquelas coisinhas de maquiagem, só pra aprender a me maquiar. Mas aí você sabe quanto é que custa aquela maquiagem? Aí você não pode comprar. Aí já começa aquela frustração. Poxa, mas eu não posso comprar. E o que eu vou fazer? Então, tem uma coleguinha na escola que tem. É uma roda. É uma roda assim sem fim. Então você entra num buraco negro. Esse podcast ele tá me deixando muito reflexivo. Porque porque eu converso com muitas pessoas da área de saúde. Então, toda vida eu conversei com outra psicóloga, ela falando de autoestima feminina. Sim. E ela falou exatamente, ela disse que a comparação é um dos fatores mais impactantes para mexer especialmente negativamente a autoestima feminina. E aí as redes sociais, que antes você se comparava só com um colega de sala, se comparava só com um vizinho, hoje você se compara com gente do mundo todo. Exato. E aí você vê... E num patamar financeiro, patamar de várias... Totalmente você segue ali outro Neymar, mundo. você segue ali aquela Virgínia com o Zé Felipe, você segue... E aí você vai vendo a vida deles, ali na palma da sua mão. A vida parece linda, né? Aí parece linda, eles só mostram aquilo que realmente precisa. precisam. O que vende. E aí tem um outro problema, você vê pessoas que hoje o que é uma pessoa de sucesso financeiro, né, e social, não é um profissional intelectual. Exato. É uma blogueira, é alguém que faz umas dancinhas, então assim, esse é uma pessoa que tem muito engajamento. E você então, vê as crianças falando isso, né? Não sei se... o que você quer ser quando crescer? Youtuber. Virou uma profissão, né? Blogueira, né? Virou profissão. Porque você olha, tem muita gente com muito dinheiro. E é uma profissão que, em tese, você não tem aquele trabalho de estudar, manual, né? de tudo. Então, assim... Enfim, mas... E aí, pegando nessa linha da questão da dor, uma dúvida que me surgiu, porque assim, você tá com dor no peito, talvez você vá no cardiologista. Sim. Né? Você tá com dor no pé, você vai no ortopedista. Você tá com dor de cabeça, alguma coisa, talvez você vá no neurologista. Sim. Então, algumas dores, existem alguns médicos específicos que você vai... Na verdade, vai seguir. é um pouco falta de conhecimento. E aí que a gente diz, essa questão de como é que eu identifico que essa dor realmente é uma dor crônica, que não necessariamente está ligada a um ponto específico do meu corpo. O que a literatura nos diz? Né? Que dor crônica é aquela dor que persiste por mais de 3 meses. Se você sente qualquer tipo de dor que persista por mais de 3 meses, então mais de 90 dias, você já deve procurar um médico da dor. Você já tem alguma alteração de fibras C, que são as fibras que passam a informação dolorosa, né? Então pode ser uma dor neuropática, que pode ser por lesão de nervo, pode ser uma dor nociceptiva por um processo inflamatório, pode ser uma dor de origem mista, que tem tanto característica inflamatória quanto neuropática, né? Então tem tanto inflamação quanto nervo envolvido e por aí vai. Mas já a partir de 3 meses de dor, sentindo dor, seja ela intermitente ou contínua, mais de 3 meses, você já deve procurar um médico da dor. Em qualquer parte do corpo, doutora? Em qualquer parte do corpo. No dente, no ouvido. Qualquer parte do corpo. Interessante. Então, vou te dar um exemplo. Já recebi uma paciente que chegou para mim com um quadro de enxaqueca. Sim. Ela falou, eu tenho dor de cabeça há 1 ano que não passa.
Na verdade, o que essa paciente tinha era um distúrbio da têmpora, né, da articulação temporomandibular, que a gente chama de ATM, e ela tinha uma nevralgia do trigêmeo, que é um nervinho que passa aqui na nossa face, inerva a mandíbula, ponta do nariz, região dos olhos, aqui, né, ele faz um tripé aqui, assim, né, na face. Então, ela tinha uma nevralgia do trigêmeo, eu depois precisei que uma cirurgiã dentista, especialista em dor, avaliasse essa paciente, porque a dor começou depois que ela arrancou um dente. Tá? Então a gente vai avaliando tão a fundo de descobrir de onde veio aquilo tudo. Então, quando você vai no médico da dor, ele te olha de um jeito diferente. Entende? Então é diferente você ir num generalista, mesmo que ele seja especialista de uma área, que ele não olha, ele não estuda só dor, ele estuda mais um monte de outras coisas. Né? Então ele vai te olhar de uma forma diferenciada. Vou te dar um outro exemplo. Paciente meu com dor nas costas, há 5 anos. O paciente procurou um ortopedista que disse que ele tinha uma hérnia de disco que tinha que operar. O paciente operou a hérnia, cirurgia, não passou a dor. Não acredito, não. Continuou com dor, mais 3 anos. Sabe o que ele tinha? Uma doença autoimune que se chama espondilite anquilosante. A dele era de difícil diagnóstico, que era uma espondilite anquilosante axial. E hoje ele trata com a sua doença, que é uma doença reumatológica. Ou seja, ele fez uma cirurgia que não precisava. Poxa vida. Então, é por isso que é importante você procurar um médico da dor. Para confirmar, às vezes você recebe um diagnóstico que não é a causa da sua dor. Então, é bem importante quando você vai com alguém que consegue entender o mundo da dor e olha com outros olhos. Óbvio que você não trabalha sozinho, né? A gente sempre precisa dos colegas. Era isso que eu ia perguntar. Sempre. Você, na realidade, não é que o fato de ir no médico da dor vai eliminar Pelo contrário. Você vai orientar. É uma parceria. Se esse paciente que fez a cirurgia da hérnia, se tivesse ido a você primeiro, provavelmente ele não teria. Com certeza. Feito a cirurgia. Eu poderia até ter encaminhado para o colega ortopedista avaliar se aquela hérnia tinha alguma coisa. Mas pela história dele, pela conversa, pela anamnese, eu já teria falado assim, vamos primeiro num reumato e vamos fazer os exames antes dessa área reumatológica, porque o ortopedista não vai pedir nada da reumato. Entendi. Então ele nem sabe os marcadores, ele não conhece, não é a área dele. Doutor, e por aí vai. Então, assim, é bom quando você vai em alguém que tem um olhar macro, para você poder fazer os encaminhamentos certos, e aí sim você achar a causa da sua dor. E você porque assim, é interessante isso aí que você falou, porque a gente se faz. Mas isso é uma coisa de brasileiro, tá? A gente tem poxa, muita facilidade de ir aos médicos, né? Tô com a dor aqui no ombro, então eu vou ali. Aí já marca direto. Exatamente. Às vezes vai no clínico para ele poder autorizar para você ir no máximo, quando vai no clínico. Mas já marca, eu tô com isso daqui, tal. E é muito interessante, porque a gente não entende que aquela dor pode ser reflexo de outra coisa no outro. Que geralmente parte do corpo, e geralmente é. Até porque o nosso corpo é interligado. Eu sempre falo isso. A gente tem que olhar para as pessoas com um olhar 360 graus. Eu não olho só para o dedo do pé, para o dedo da mão, né? Para o lábio. Eu olho para a pessoa como um todo. Às vezes você sente algo em uma parte do corpo que veio de outra totalmente diferente. Né? A gente tira aí pelos processos de inflamação. Às vezes você está com o intestino ruim e você gerou uma dor crônica no resto, assim, então, não, a gente não é pedaços, né? A gente está interligado, 100% interligado. E falando em intestino, já conversei com alguns nutricionistas aqui, o intestino é um órgão super pesado, importante. Né, cara? E a assim, parte de produção do sistema nervoso entérico, que coordena, inclusive, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, né? O central, ele vai mandando informação, mas eles conversam. Sim. Se o seu intestino não estiver funcionando, é ladeira abaixo. E funcionar não significa fazer cocô todo dia, não, tá? Então, funcionar tem outras implicâncias, né? Que vai desde você absorver realmente os nutrientes de forma adequada, né? Então, aí volta a falar. O que você está comendo? Né? Como você está dormindo? Tudo isso também influencia. Porque até o formato das suas fezes... Até o formato. O formato das suas fezes vão dizendo se realmente o seu intestino ele tá funcionando. Exatamente. E tem os testezinhos, tem alguns exames de fezes, que tem um que é bem baratinho, que eu inclusive peço bastante para os pacientes, chama coprológico funcional. No paciente obeso, então, você, mas eu tô só um pouquinho gordinho, né? Você já tem alterações intestinais importantes, você já altera a flora do intestino.
esse obeso que no intestino não funciona, aí ele fala assim, eu não consigo emagrecer. E aí ele já vai virando aquela rodinha. Aí ele faz o quê? Não, vou tomar um Ozempic da vida. Acaba de piorar o intestino, porque ele paralisa o intestino. Tá? Tanto é que para você fazer uma cirurgia, você tem que falar para a pessoa que toma Ozempic parar 21 dias antes. Né? Então, o trato gastrointestinal dele demora até 21 dias para digerir o que você comeu. Agora, para pensar comigo. 21 dias a comida parada no seu estômago, intestino. Não apodreceu? É verdade. Será que você não está absorvendo um monte de toxina ali junto? E as pessoas não pensam nisso, né? Elas querem ficar magras a qualquer custo, elas querem o caminho mais fácil, elas querem o milagre. Aí fica ali parado, é? Fica. Puxa, e você tem pessoas que fazem ilho paralítico, que o intestino realmente para de funcionar. Aí chega lá morrendo de dor, né, totalmente intoxicado, porque se você não joga o cocô para fora, né? Ele é excreção. Não jogou para fora, o que o nosso intestino faz? Começa a reabsorver o que tá ali. É igual você não beber água. Você não bebe água, o corpo tem que tirar água de algum lugar. De onde é que ele tira? Das fezes. Aí você vai beber água de cocô. Então você vai beber água de cocô porque ele vai começar a reabsorver. As fezes ficam secas, né? Aí você fica com as fezes endurecidas. E aí não consegue ir ao banheiro. E vai virando aquela... Né? E fica enfesado. Aí fica enfesado, né? E aí você vai. Olha a importância do intestino. Então, extremamente importante. Então ele chega com dor também, aí tem que olhar... Uma das coisas do paciente que tem dor crônica, ele precisa ter um intestino funcional. Então é uma das coisas que a gente avalia, né? Como é que está seu intestino? Ele funciona realmente? Senão você vai ter toda hora gatilhos de dor. Você está toda hora se reinflamando. Né? É um processo reinflamatório. E né? a dor é a inflamação. Dos tipos de dor tem características de origem inflamatória, que é o que a gente chama de dor nociceptiva. É a dor inflamatória. Certo. E em relação às sessões, doutora, assim, a pessoa está sentindo dor, certo? Ela está com essa característica que você falou de 3 meses com aquela dor que se torna a dor crônica, né? Independente de onde seja a parte do corpo. Aí como é que ela chega até você? Ela marcou a consulta, digamos, né? Aí comecei, a gente vai fazer uma anamnese completa. A minha linha de trabalho, eu trabalho muito com essa questão da medicina funcional e da medicina do estilo de vida. Então eu avalio toda a parte bioquímica, funcionamento do corpo, né? Que é o que os americanos chamam de functional medicine, né? Não é uma área de atuação dentro da medicina, mas é uma forma de você atender o paciente, uma forma de você tratar, né? Então eu vou avaliar como é que está a absorção de tudo, os nutrientes, se ele tem alguma alteração em outra parte do corpo, na tireoide, no intestino, né? Então você vai olhando o corpo como um todo, pâncreas, fígado, será que ele metaboliza a insulina direito? Será que ele não está com dor porque ele já está com diabetes? Né, tem neuropatias diabéticas associadas, então você tem que olhar o paciente inteiro. Então eu olho tudo, óbvio que ele vai chegar com uma queixa, o que dói é aqui. Se for uma dor mecânica, que é aquela dor pontual, vou dar um exemplo, eu pisei num prego, né? Aquela dor ali da inflamação da pisada no prego, porque cortou, tem um corte. Sim. Então é uma dor diferente de uma dor de uma hérnia, certo? Uma dor mecânica é aquela que eu tenho uma alteração da anatomia. Então, a hérnia extrusou. A hérnia, né, a borrachinha que está entre um osso e o outro, ela saiu do lugar. Isso é uma dor mecânica, que às vezes você tem que fazer uma cirurgia para colocar no local, né, a borrachinha no lugar. Então, se for uma dor mecânica, aí o que a gente indica são os procedimentos intervencionistas. De 100% das dores, 20% precisam de intervenção. E os outros 80% precisam de intervenção no estilo de vida, em como que ele leva. Então é muita coisa associada à intervenção mesmo, de ir para o centro cirúrgico, levar agulhada, não sei o quê. É muito menor esse procedimento intervencionista, né? O número de pessoas que precisam disso é muito menor do que as que realmente precisam fazer outras mudanças de vida para ter menos dor. Então, às vezes pode acontecer dela ir no médico e ela, como esse caso aí da hérnia, né? Que você já faz uma intervenção sem necessidade. Né? Na verdade, no caso dele era realmente sem necessidade nenhuma, até piora, né? Você faz a doença progredir mais rápido, porque era uma doença imune. Então, o corpo dele brigando contra ele mesmo. Por que ele abriu uma doença imune? Provavelmente porque ele passou anos e anos da vida, né, fazendo várias
você fica instigando o seu corpo, né? Você fica toda hora lá, toxina, comendo errado, dormindo errado, aí você tem uma genética que não é muito boa, ele já vinha de uma família que tinha uma genética de doenças autoimunes, a mãe com lúpus, com outras doenças imunes, né? Então, ali associadas, ele já tem um gene ali de resposta, e se você não olhar, se você não perguntar, como é que é a sua família, o que tem de doença na sua família, você não... Eu sempre digo que o paciente conta pra você a doença. Ele te diz o que é. É só você conversar e ouvir. Né? Então, isso é uma boa anamnese. Perfeito. Então, nessa consulta que você vai escutar, aí você avalia vai ouvir, tudo para poder, então, dizer para onde que a gente vai. Né? Qual é a melhor intervenção? Qual é a melhor forma de tratar? É um medicamento oral? É alguma coisa injetável? Né? É um procedimento de intervenção? Algum e exame, assim, né? Você vai precisar fazer algum exame. Algum exame. Então, tem vários tipos de dor que a gente não tem exames específicos, que não existem. Né? Eu tenho muito dor sarcopênica. O que é uma dor sarcopênica? Que é a dor do idoso, né? O idoso obeso, porque às vezes o idoso é magrinho, mas ele é magro, mas ele só tem gordura no corpo. Então, ele não deixa de ser obeso, tá? E isso leva a uma dor sarcopênica, que é a dor por falta de músculo. Você não ter músculos, você não consegue movimentar os teus ossos. Então, músculo, para que serve? Não. É você ter musculatura. Então, o que acontece muito com os... Pensa na sua vozinha. O que acontece com ela? Ela já tá ali bem magrinha, né? Mas tá ali toda já... Não, ela não aguenta andar. Por que o idoso não anda? Ou anda com dificuldade? Porque falta músculo. Por que a gente diz que a melhor forma de prevenir essa dor sarcopênica é fazer atividade física do tipo musculação? Para você ter músculo, para você não deixar o músculo ir embora. Porque a gente vai consumindo músculo, né? Então, às vezes, ele é ali magrinho, mas ele é só gordura. Se você fizer uma bioimpedância, você vai ver que o paciente não tem nada de musculatura. Né? E esse paciente sente muita dor. Porque ele não consegue fazer as atividades básicas da vida. Ele não consegue, às vezes, sentar numa cadeira. Porque ele não tem músculo, ele não consegue. E aí, o que acontece? Se não tem músculo, fica mais fácil apertar os nervos que passam ali. E aí dói. Aí dói. Aí ele começa a ter uma dor no ciático. Por que dói a coluna? Porque ele não tem abdômen. O que segura a nossa dor na coluna, o que segura toda a nossa coluna é o abdômen. Se seu abdômen for flácido, você não tiver musculatura abdominal, vai te sentir muito mais dor nas costas. Verdade. Por que eu sinto dor no meu ciático? Dor no ciático. Porque não tem músculo no bumbum. Então o glúteo médio, glúteo máximo, a gente malhar o bumbum é importante. Não é para ficar bonita e gostosa, não. É para você ter saúde, para você conseguir sentar para fazer xixi. Rapaz, mas eu vou dizer, doutor, isso é tão certo, porque eu tava com as dores nas costas. E aí eu comecei a fazer academia. Eu parei já de novo, vou ter que voltar. Agora, depois dessa, nessa vai ter que faltar mais nenhuma aula. Vou ter que voltar. Mas eu comecei a fazer academia, olha que interessante. Aí o instrutor me passou lá uns exercícios para core. Isso, né? que é a região que não é do core mesmo, né? Que são os músculos internos do abdômen. Isso, não era só abdominal, não. Era um exercício para core. Não, tem nada a ver com abdominal. Eu achei interessante, porque eu lembrava só muito de fazer abdominal. Fazia tempo que eu não ia para academia. Aí, rapaz, ele passa uns exercícios lá que você... trabalhava a lombar aqui, né? Subia e descia e eu dizia assim, olha, eu tenho umas dores nas costas. Será que isso não vai fazer mal, não? Pelo contrário. Aí ele, não, pode fazer. Começa com pouco peso, vai aumentando à medida que você... Rapaz, passou as dores. Provavelmente você estava com um aprisionamento do quadrado lombar. Aqui no core a gente tem um músculo que se chama quadrado lombar. E aí você sente essa dor aqui nas costas aqui. Isso. E esse músculo é um músculo muito interno. Então, ele realmente está no seu core, lá no centro. Core significa centro, né? Sim. Então, é como se estivesse no centro do corpo. E aí, o que ele faz? Entre a fáscia do quadrado lombar, passam nervos. E esses, quando ele está enfraquecido, eu aperto aquela fáscia ali. Então, ele faz um entrapment, que é um aperto da fáscia e eu aperto todos os nervinhos ali. E aí, isso dá uma dor insuportável. E é uma dor que você não sabe nem de onde é que ela vem direito. Ai, eu tô sentindo aqui uma dor cansada, uma dor que puxa, né? E aí você não sabe de onde é que vem. A dor cansada nada mais é do que aprisionamento de nervo. Aí você fortalece o músculo
dá uma bombadinha. protege. Quando ele dá essa bombadinha, ele afrouxa a fáscia. O músculo, quando ele tá ressecado, né, como se ele fosse, se a gente fizesse uma analogia, como se ele estivesse seco e flácido, aí ele aperta. Quando ele tá bombadinho, ele afasta. E aí no que ele afasta, você consegue deixar espaço para os nervos. Não comprime mais e aí Não tem mais e aí a compressão, porque é uma dor compressiva. Perfeito. Que é o que a gente faz quando a gente vai fazer uma anestesia. Se eu quiser pegar, eu consigo jogar anestésico dentro desse local. Eu venho com ultrassom, guio, que é um procedimento de intervenção. Quando o paciente está com muita dor, o entrapment é muito grave, a gente tem que desbloquear ele. Então eu faço isso com anestésico. Eu jogo um líquido ali que abre o espaço. E aí relaxa e a pessoa para de sentir dor. Entendi. Mas o exercício físico consegue isso, né? fazer isso. Óbvio que depende do grau que você tiver, né, de entrapment. Se chegou a esse ponto, desse daí de ter que ter uma intervenção. No seu caso, já era assim, era o teu corpo falando assim, ó, deixa de ser sem vergonha, vamos pra academia. Mas eu nunca imaginei que essa dor seria eu, e eu sempre pensando, rapaz, eu tenho que ir no ortopedista, eu tenho que ir sempre não, só que a dor vinha e passava, claro. Aí eu me deitava, melhorava, tinha posições que melhorava, então eu ia vivendo, né? Mas aí quando eu comecei a fazer academia, rapaz, que eu comecei a fazer esse exercício de lombar e outros lá que ele passava, passou. Isso é legal a gente falar também, quem faz exercícios de força funcionais, os funcionais, a yoga, eles trabalham muito essa questão do core. Você não faz exercícios com peso, é o peso do seu próprio corpo. O que a gente precisa para viver bem? Aguentar o nosso próprio corpo. Sim. Então, se você consegue aguentar o peso do seu próprio corpo, que é o que o pessoal da calistenia faz, né? Da yoga faz, os caras, eles aguentam o próprio corpo em cima do ombro, né? Sim. E não sente dor de nada. Eles são todos magrinhos ali, né? Então, mas eles são todos musculosos. Né? Por quê? Porque eles desenvolvem a musculatura com o peso do próprio corpo. Então, você aumenta a sua longevidade. E aí faz o mindfulness, né? Que é o gerenciamento de estresse, e aí por aí vai. Pronto, perfeito. E eu ouvi, tem aquele bem conhecido profissional de esporte, o Márcio Atala. Sim. Ele falou uma vez, e aí foi ele que falou. Estou falando aqui, se ele não tiver correto, foi ele, tá a culpa para ele. Mas eu vi um vídeo dele falando que existem estudos que quando você faz exercício de musculação para as pernas, há um impacto na diminuição de demência. Isso é real. É real mesmo, né? E tem uma razão. Cara, eu fiquei, nas pernas, o que é que tem a ver, né? Assim, nos membros inferiores, onde a gente tem os músculos de maior tamanho. Então, um quadríceps, né, um sartório, então são músculos grandes. Sim. Quando você treina músculos grandes, é membro inferior, tá? Então, quando você treina músculos grandes, você produz muito mais energia, você tem muito mais mitocôndria ali dentro produzindo ATP, que são as moléculas de energia. Quando eu tenho energia, o meu corpo inteiro se beneficia. E aí eu começo a fazer o meu cérebro mais funcional, eu começo a consumir mais glicose, que é o que a gente faz errado hoje com o nosso corpo. A gente enche o nosso corpo de glicose. Açúcar, carboidrato, né, em excesso. E aí é isso que adoece o nosso cérebro. Então, se eu tiver mais músculo, eu vou precisar de mais carboidrato, de mais glicose, né? De uma forma mais leiga, assim, falando. Né? Então, eu tenho uma menor chance de intoxicar o meu cérebro. Por isso que você diminui a chance de ter doenças neurodegenerativas. Porque é como se o foco fosse para esses músculos. Exatamente, você consome. Isso, você consome. Por que adoece o nosso cérebro? Excessos. Tu tá em excesso, tá sobrando, não tô consumindo. Então não é porque tem que malhar as pernas, é porque são os músculos de maior tamanho, impacto, né? de maior impacto, de maior produção, de capacidade de produção de energia. Então é verdade mesmo. Por via mitocondrial. Então você malhar pernas hoje, você pode diminuir os casos de demência no futuro mesmo. Exatamente. Então a musculação, na realidade, ela é muito importante, né? Para você evitar dores. Exatamente. Então quando você tem um músculo ativo, ou seja, você não tem uma dor sarcopênica. Então, a perda de massa muscular é um dos maiores quesitos no que tange o paciente vir com dor crônica. Por isso que a gente, às vezes, tem que tratar com anabolizantes, com hormônio, para ele aumentar a massa muscular. Porque, às vezes, o paciente está tão grave, que ele não consegue, mesmo que ele queira voltar para uma musculação ou começar, porque você sabe que o músculo ele cresce a qualquer momento. Se eu hoje, com 70 anos, resolver fazer musculação,
eu vou conseguir ter músculos. Mas é verdade que você vai perdendo massa magra? Não, isso aí é fato. Você perde massa magra com a diminuição da produção hormonal. Isso é o natural. Então, as pessoas que fazem reposição hormonal, elas têm menor chance de perda, né? Então, você mantém a sua massa por mais tempo. Mas naturalmente, o nosso corpo ele é preparado para morrer. Então, ele vai fazer o quê? Ele começa a declinar. A partir dos 25, a gente já está indo ladeira abaixo. É um fato. Você foi feito para acabar. Você não é eterno. Não veio para semente, como diz a minha mãe, né? A gente não veio para semente. Né? Então, a gente vai indo, né? O declinando e vai perdendo massa. Não, é fato. Mas e aí? Dá para eu dar uma burladinha? É o que a medicina está fazendo hoje. É o que a medicina faz hoje. Essa medicina que a gente fala, né, de longevidade, nada mais é do que burlar o sistema, né? Você tenta fazer coisas para que o seu sistema funcione por mais tempo. Você tenta produzir aquilo que o corpo vai deixando de produzir, né? Você repõe. Exatamente. Por isso você que o nome é reposição hormonal. Por isso que é reposição, né? Que eles chamam. Que os endócrinos ficam com raiva, né? Ficam com raiva, eles não gostam que fale esse nome, esse termo, né? Mas a pessoa nem precisa disso. Será que não precisa? A qualidade de vida do paciente fica gigante. Né? Só que assim, para algumas pessoas é necessário, só que o problema é utilizar em pessoas que estão produzindo. Aí o problema é o ser humano. A questão não é que ele ainda está produzindo, a questão é que o ser humano ele quer sempre mais. Então aí o que eu quero? Eu quero ser gigante, quero virar o Arnold Schwarzenegger? Não tem como, a gente não nasceu para ser assim. Isso daí é hormônio. E a conta chega, né? E a conta chega. Sempre a conta chega, até porque o seu fígado vai ter que metabolizar toda essa bagunça aí. Não, e o corpo todo fica... Teve um fisiculturista que falou, olha, eu vou dizer... Que ele fala ainda mais que ele é atleta, né? Quem é atleta nunca é saudável, né? Ele é atleta de fisiculturismo e ele precisa colocar, porque não existe um fisiculturista que não toma hormônio. Não existe esse corpo. Esse corpo não é um corpo fisiológico. Então, na realidade, o que está sendo julgado lá, né, que tem os campeões e tal, é como o corpo consegue, qual é o melhor corpo que se adapta a esses hormônios, né? Exato. É o que consegue... uma vez eu fiz uma anestesia, você me lembrou desse caso. E o rapaz, né, que eu estava anestesiando, ele era atleta, corredor, profissional e tal. Você olhava para ele todo shapeado, super, né? Então ele era triatleta. Então ele fazia triatlo, participava do Ironman. Quando a gente abriu, ele teve um problema na vesícula e tal, foi tirar a vesícula. As pedrinhas na vesícula, não sei o quê. Quando a gente passou a câmera, o fígado desse rapaz estava duro, endurecido, fibrosado, que a gente chama. Por quê? Porque para aguentar essa rotina de super treino, ele tomava vários suplementos, vários hormônios, várias coisas, né? Que são metabolizadas em que órgão? No fígado. E aí o fígado dele já estava doente. Então a gente alertou ele no final, falou, olha, seu fígado já não está bem, já procure um profissional para você fazer um detox, limpar seu fígado, para ver se a gente já consegue... Porque assim, quando já está fibrosado, nem sempre você consegue reverter. Ele não regenera não, né? Ele consegue regenerar até um certo ponto. Mas chega uma hora que é o caso do cirrótico. Quem tem uma cirrose, né? Bebi, meu fígado toda hora tentando resolver, e chega uma hora que ele não consegue mais. Não tem como reverter. Não tem mais como reverter. Então, tudo isso a gente tem que... Volto a repetir. A conta chega. Né? Então, saber usar, suplementar, que as pessoas também suplementam de qualquer jeito. Né? Não vou nos médicos nada, vou gastar dinheiro com o médico para fazer meus suplementos, vou ali na farmácia e compro o que eu quiser. Vou lá nos Estados Unidos e trago aqueles suplementos da farmácia dos Estados Unidos, que maravilha. Aí começa a tomar um monte de coisa em excesso. Isso também é negativo, isso também é ruim. Né? Tudo em excesso é ruim na nossa vida. A gente tem que buscar o equilíbrio. Né? E tem que buscar a forma correta de fazer. E não sair burlando toda hora o sistema. Hormônios são ruins? Não. Só que você tem que saber fazer, escolher um profissional adequado, né? Suplementos são ruins, pelo contrário, suplementos são maravilhosos, mas você tem que saber usar, você tem que saber ser bem orientado e por aí vai. É como você falou muito bem, o ser humano sempre quer mais, né? Aí não dá. É um fato, é do ser humano. É do ser humano mesmo. Do ser humano. Já até a coisa tá boa ali e sempre quer mais. Mas enfim, então a gente tava lá quando você tá na consulta, que a pessoa chega com dor, você vai investigar e já vai orientar para onde a pessoa ir. Mas lá no seu consultório, você já consegue
dar assim, soluções ou necessariamente ela tem que passar por um outro profissional? Não, a maioria a gente já soluciona lá mesmo. Porque você né? falou que 80% são dores inflamatórias. Que precisa de intervenção, né? Exatamente. Então você consegue lá. Então a grande maioria a gente já resolve. Então, casos pontuais é que a gente vai conversa com o colega. E eu faço até questão assim, de conversar direto com o colega, até para poder acompanhar o paciente. Que eu acho importante, né? Que eu faça esse acompanhamento. Sim. Então, e é um paciente que vai e vem, geralmente ele vai e volta. Então, por exemplo, se eu mandar um paciente que tem uma artrose para um colega que faz medicina regenerativa, ele me devolve o paciente, né? Uma dor no joelho que era estava degenerando aquela articulação, aí eu mando para fazer uma regenerativa, o paciente responde bem, o colega já me devolve o paciente para dar continuidade, para mudar o estilo de vida, controlar o peso. Geralmente o joelho tem muito aquela questão relacionada a peso, sobrepeso e por aí vai. Então essa parceria é muito importante, muito importante. Perfeito. E aí lá, normalmente como é o tratamento? Aí vai depender do caso. Sim. Então, eu faço uma medicina bem personalizada. Então, eu vou olhando paciente por paciente, caso a caso, dor a dor, para poder fazer as indicações. Né? Como eu te falei, uma das coisas que eu faço, né, um dos braços da minha clínica é trabalhar com a questão do controle de peso do paciente. Então, para que ele desinflame. Então, processo inflamatório, controlar processos inflamatórios é fundamental. E gordura em excesso é inflamatória, né? Trabalho com a questão de você controlar o sistema nervoso central, a transmissão nervosa, aí entra a cetamina. Então, ela é uma droga que a gente chama que ela faz neuroplasticidade. Eu pego aquele neurônio e eu faço com que ele promova brotamentos para que ele consiga fazer as sinapses de forma mais adequada. É isso que um fármaco neuroplástico faz, né? Então, eu consigo passar a informação de um neurônio para o outro de uma forma adequada. Então, pacientes que têm distúrbio de humor associado à dor, geralmente eles já vão para o tratamento com cetamina. E a resposta, assim, é maravilhosa. A gente tem um controle, assim, de dor muito bom, principalmente da questão do humor, né? Paciente com desesperança, depressivo associado. O fibromialgico fala assim, estou me sentindo nas nuvens, parece que tirou a minha dor com a mão, porque você faz essa neuroplasticidade. Então, um dos exemplos, né? Outra coisa que eu olho muito, que é muito comum, o paciente estar com distúrbios na tireoide e ter dor crônica. Muito comum a gente também ter isso. Questão do intestino que não funciona. Sim. E outro gatilho que a gente tem muito, que eu trato bastante, é a questão do sono. Paciente que dorme mal é gatilho para dor crônica, principalmente as dores de cabeça, né? Enxaquecas, migrânias, cefaleias, né? Todo esse aparato aí, tudo que acontece na cabeça. Esses pacientes geralmente são pacientes que têm distúrbios do sono. E por que tem distúrbio do sono? Será que é porque respira mal? Será que não precisa ir para um otorrino? Tudo isso você Então, tudo isso a gente investiga para achar a causa. Por que aquela dor apareceu? A dor é um sinal de alerta, é o quinto sinal vital, né? Então, é um sinal de alerta. Então, por que eu tenho dor? A dor é meu corpo avisando que tem alguma coisa errada acontecendo. A dor não é normal, né? Sentir dor não é normal. Dor é um estado de hiperalerta do nosso corpo. Eu conversei aqui com a obstetra, ela falou assim, Cras, sentir dor não é normal. Não. A única dor natural é a dor do parto. Ela disse, é a única. E eu fiquei intrigado. Rapaz, mas que também é um sinal de alerta. Significa que a criança vai nascer. Isso. Sempre é um sinal de alerta. Mas que é uma dor que tem que acontecer. Sim, exato. Né? Ela tem que acontecer. E é um sinal de alerta, sim. E é um sinal mecânico, né? A dor vem e vai embora. A criança nasceu, acabou a dor. Vai embora. Exatamente. Acabou então, eu fiquei me perguntei, é verdade, mas é verdade, né? A dor realmente ela não pode ser normalizada, né? Exato. Agora a gente iniciou aqui, doutora, falando das faixas etárias, né? De como se conduzir, né? Dos 20 aos 30, dos 30 aos 50, e que a dor normalmente chega lá para os 60 anos no homem, a partir dos 50 e poucos para as mulheres. Mas um jovem de 30 a 40 anos, que teve uma vida sedentária, se alimentando mal, inflamado ali e tudo. Ele ainda consegue, o Tony olhou ali agora, ele ainda consegue, já tá com medo. Ele se identificou, ele ainda consegue
Porque, como você falou, a conta um dia vai chegar desse estilo de vida que a pessoa tem. Mas ele ainda existe esperança para que ele tá na idade do jeito, ele tá na melhor hora de começar. Para tentar se organizar. Se existe esperança para quem já tem a dor lá na frente, imagina quem ainda não tá tendo. Então, aí entra a questão do seu estilo de vida, né? E a medicina do estilo de vida vem para mostrar isso, que você mudar hábitos, você muda totalmente o seu prognóstico de futuro. Você consegue realmente o seu corpo eu não estou encontrando a palavra. A gente é igual um forno autolimpante. Isso, então pronto, a gente vai lá e vai se transformando. Nosso corpo tem essa capacidade, né? Ele se auto-regenera o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, ele se reinventa o tempo inteiro. Por isso que eu digo assim, eu falo muito isso para os pacientes que são depressivos, né? Olha, você sempre tem uma chance, sempre tem uma alternativa, sempre tem, é fato, né? Você só precisa tomar o primeiro passo, dá o primeiro passo, faça a sua escolha, né? O que você quer para você, faça a sua escolha e comece. Às vezes é difícil, é árduo, e aí entra a gente ali naquele apoio, né, para que as coisas aconteçam, mas você tem que fazer. Então, comece, né, desenvolva, pule, faça as etapas todas, né, participe do seu processo. É um processo, é como se você fosse uma borboleta. Você tem que se alargar, ficar lá no casulo, mas tem que sair do casulo e se transformar na linda borboleta. Tem como. Colocar, uma coisa que eu observo, é colocar também metas reais, né? Sim. Porque às vezes a pessoa quer fazer uma mudança muito drástica. E quer ficar com aquele corpo na modelo e tal, que não sei o que lá, que fez lipo HD na barriga inteira, que a barriga não é real, tá? Porque isso também a gente tem que falar, né? Eu queria o corpo da fulana. Gente, mas a fulana é toda montada. O nariz dela não é dela, né? Então a barriga não é dela, então ela é toda montada. Aquela coisa, esse nariz é seu, é meu, foi eu que comprei, né? Ele fala assim, eu comprei. É sobre isso. Então, assim, a gente tem que também alinhar expectativas, né? E esse alinhamento de expectativa para o paciente com dor crônica é muito importante. Na primeira consulta, a gente alinha expectativas. Tem dores que eu não consigo zerar, mas eu consigo diminuir a ponto de que a pessoa tenha qualidade de vida. Um exemplo é a fibromialgia. É uma dor que você não tira 100%. A pessoa vai ser sempre fibromiálgica. Então, não existe. A medicina ainda não achou essa solução, isso mas não existe. Você consegue mas você dá qualidade de vida para o paciente. Então você mostra como ela vai viver, né? Enfim, você avalia o caso, né? Porque cada fibromiálgico também não. Se fosse receita de bolo, né? Tava maravilhoso, mas são doenças que não têm cura. Né? Então a gente vai sempre conviver com a dor? Vai conviver com a dor, mas é uma dor suportável. Né? E eu sempre falo para os pacientes darem um valor, né? De 0 a 10, quanto é a sua dor? O que a gente já sabe? Que uma dor 4, que para quem não tem dor é uma dor insuportável, mas uma dor 4, para quem tem dor crônica, é uma dor que você convive, faz tudo, vai trabalhar, não sei o que, namora, faz tudo. Né? Por quê? Porque o 10 é algo insuportável para ele. É a pior dor do mundo. Então, quando eu falo assim, de 0 a 10, sendo 10 a pior dor que você já sentiu na sua vida, quanto tá a sua dor agora? 4, normalmente. Se tiver 4, tá excelente. Ele tá fazendo tudo, ele tá conversando aqui com a gente, tá aqui no podcast. Mas ele tá com dor. Só que é uma dor que ele vive. Aí se a dor sobe para 6, é uma dor que ele aí já dói. Então aquela dor que já incomoda, né? Entendi. E aí você tem que jogar aquela dor para 3, 4. Né? Se você chegar na dor 2, é a mesma coisa que tá 0. Então para ele é um sucesso, é maravilhoso. É o da fibromialgia, né? Que é o que a gente quer. Pronto. A gente conversando aqui já tá chegando no final, doutora. Mas eu tenho uma dúvida. Pacientes com endometriose. Porque a gente conversou recente no podcast passado, né? Falando sobre endometriose aqui. Inclusive, a endometriose eu gosto muito de falar, porque foi uma coisa que me levou a estudar dor. Porque eu sou portadora de endometriose, né? E eu comecei a estudar dor por causa de endometriose. E a endometriose, o diagnóstico não é tão simples. Super complicado. Né? Não é simples, não é uma coisa que... Mas é uma doença... inflamatório. Volto lá no raizinho. Quando é que eu me curei, que eu digo, hoje eu não tenho mais nenhum foco, eu tô super, né? Eu tive que fazer a cirurgia, mas não foi somente a cirurgia, né? Então, eu fiz uma cirurgia gigante, minha endometriose era grau 4, que a gente chama, que é a mais profunda que tem. Mas o que me fez ter qualidade de vida e não sentir mais a dor foi mudar o meu estilo de vida. O estilo de vida foi o que falaram. Então, alimentação, atividade física, né? Você controlar o
peso. Então, faz parte do processo. do Você não tratamento. estar inflamado. Tá? Então, esse processo de desinflamação, quando a gente fala de dor de endometriose, é super importante. E outra coisa que é extremamente curativo, né, para quem tem endometriose, é o hormônio, que, na minha opinião, a gestrinona veio para isso. Ela está aí no mercado, a gente tem que saber usar. Né? Para paciente que tem endometriose, usar gestrinona, a resposta é espetacular. Espetacular, você controla os focos, né? A paciente fica mais sequinha, ela desinflama. Então, é ruim? Não tem como ser ruim. Os pacientes têm qualidade de vida, eles voltam a viver. Né? Às vezes, uma mulher que não consegue mais ter mais atividade sexual. Porque ela sente tanta dor que ela não consegue ficar com o marido, casamentos se acabam. É a dor da alma, dizem. É uma dor da alma, mas é uma dor inflamatória, de origem inflamatória. Por isso que toma um anti-inflamatório, né? Que melhora, mas é paliativo. Né? Então a gente tem outras coisas pra gente tratar. E a gente conversou justamente porque veio uma nutricionista também para falar sobre isso, porque o tratamento da endometriose, ele é um conjunto. Exato. Exatamente como você falou. E aí também pacientes que devem chegar lá no seu consultório com dor, e aí você já indica o ginecologista. Com também, certeza, até porque é um tratamento em conjunto. Então, às vezes, eu preciso fazer uma intervenção, fazer um bloqueio de útero sacro, de algum ligamento, né? Porque às vezes a endometriose é muito profunda, pegou ligamentos internos que seguram o útero, pegou na bexiga, pegou no intestino. Então, essas dores são insuportáveis. Às vezes tem que ir para cirurgia, sim, porque tem que tirar o foco para poder a paciente parar de sentir dor. Mas você tem que fazer todo o resto também. Perfeito. Então não é uma coisa só. Pois, doutora, estamos chegando no final aqui. Foi ótimo, né? Passou tão rápido, nem senti. Mas passa. E você quer deixar alguma mensagem? Tem alguma coisa que você gostaria de deixar, de falar? Eu acho que a gente conversou assim bastante, né? Eu gosto muito de falar de dor, porque é um assunto que, apesar de todo mundo já ter sentido dor alguma vez na vida, as pessoas falam muito pouco. Então, tanto é que ninguém sabe nem o que é o médico da dor, né? Então, para começar. Então, assim, o meu alerta, né? Então, se você sente qualquer tipo de dor acima de 3 meses, procure alguém que consiga realmente te auxiliar. E é uma pessoa que te olhe como um todo. Não adianta te olhar pedacinhos, partes, senão você não consegue descobrir a real causa. Então, procure a causa da sua dor. Toda dor tem uma causa. E a gente tem que investigar e procurar essa causa. Por mais difícil que seja fechar um diagnóstico, né? Por mais complicado que seja aquele processo, você precisa procurar. Então, é importante que você procure um médico da dor para isso. Perfeito. Vamos deixar o Instagram dela aqui, Tony, por gentileza. Como dizem as minhas filhas, @DraValédiaMelo. Pronto, né? aí. Eu faço uma medicina personalizada, de doutora. Pode descer um pouco aí, Tony. Falando um pouquinho. Isso aqui já eu vou fazer umas palestras, aí eu gosto de falar, né? Sou falante. E fala bem, doutora, fala bem. Pronto, aí qualquer coisa, sigam a doutora. Sobe lá de novo, Tony, por favor. Isso. Lá em cima. @DraValédiaMelo. E aí também deixo aqui da clínica da Cetavi, que eu associo lá. Isso, porque a gente fala um pouquinho sobre os tratamentos, eu e minha sócia, a doutora Raquel vocês Pinheiro. Atendem lá, não é isso? A gente atende isso, a gente trabalha com a questão também dos transtornos psiquiátricos. Também eu vi lá em cima da depressão, né? Isso. Então, perfeito. Tem toda uma abordagem que a gente faz lá, que é uma delícia. Venham nos conhecer. Perfeito, doutora. E muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. E já fica aqui o convite para um próximo momento, certo? A gente faz esse daqui que a gente está conversando hoje, foi gravado, mas a gente tem alguns episódios ao vivo. Adoro. E vamos fazer ao vivo, porque aí a gente abre. Quem sabe fala ao vivo. Adoro, eu adoro perguntas. Faustão, né? E a gente abre para comentários. Perfeito. Né? E aí a gente abre, e é interessante, a gente fez um agora nessa última quarta, foi ao vivo, e as pessoas perguntando, né, Eduarda? Eduarda colocava e várias pessoas perguntando, e a gente divulga, né, antes. Que legal, que gostoso. Pô, já fica aqui o convite. Viu? Muito obrigada, vai ser um prazer enorme. Nossa, que delícia. Muito obrigado, doutora. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.